Opa, beleza? Eduardo Aquino com você para mais um vídeo muito bacana onde eu vou te ensinar como ligar uma bomba d'água deste tipo aqui, ó, submersa, a um controlador externo. É uma bomba muito bacana que está aqui no canal para testes e eu vou te mostrar na prática como fazer todas as ligações, inclusive dos sensores de nível que acompanha esta bomba. Vem comigo! Esta bomba foi fornecida aqui para o canal pela Coliseu Ferramentas. Eu falando com vocês e olhando para cá, né? Que eu tô olhando aqui para a bomba aqui. Ela foi fornecida gentilmente aqui para o canal pela Coliseu Ferramentas para que nós pudéssemos fazer diversos testes e trazer aulas bem bacanas como essa que você vai acompanhar neste vídeo de hoje. Eu não iria trazer este vídeo em primeiro lugar. Esse vídeo seria o segundo, né, da série, onde eu iria mostrar todas as ligações. O primeiro seria o teste na prática aqui dessa bomba mesmo. Porém, eu resolvi registrar também aqui o processo de instalação para que você realmente aprenda de uma vez por todas como fazer todas as conexões da bomba ao controlador externo. Lembrando, eu não vou falar e nem vou mostrar as conexões dos tubos de mangueira, a parte hidráulica da bomba, tá? O objetivo aqui é mostrar para você as conexões elétricas, né, todos os cabos que você precisa ligar ao controlador externo desta bomba. Lembrando que não exige nenhum tipo de configuração no controlador, é completamente automático, tá? Uma vez que a gente faz todas as ligações, tem placa fotovoltaica, acionou o botão liga e desliga aqui, já está em pleno funcionamento de maneira automática, tá bom? Link para você conhecer um pouco mais a Coliseu Ferramentas e comprar a sua bomba como essa que está aqui agora para testes, vai ficar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário destacado. Agora vem comigo aqui que eu vou te mostrar em detalhes aqui as ligações. Ó, a primeira coisa que você vai precisar fazer, né, eu já fiz aqui para antecipar e o vídeo não ficar longo, é remover aqui os parafusos, né, que fecha a tampa aqui do controlador. Muito bacana esse controlador aqui, que ele tem na sua tampa um sistema de borrachas de vedação para que não entre umidade, insetos e também não entre água aqui dentro do controlador, tá? Uma vez que você tirou a tampa, nós temos acesso aqui aos bornes de conexão desta bomba. Vamos ver se a Isabela consegue chegar mais pertinho aqui para mostrar para vocês. Temos aqui os bornes de conexão. Esses dois bornes aqui que já estão com esses condutores vermelho e preto, não vai ser mexido, você vai deixar do jeito que está. Porque é exatamente os bornes que estão vindo com os condutores para os conectores MC4, que serão ligados às placas fotovoltaicas, tá? O que eu vou mostrar para você aqui as ligações é deste cara aqui, ó, né, deste cabo aqui, na parte correta aqui da bomba, tá? A bomba, né, esses condutores da bomba na parte correta da placa do controlador e também os sensores de nível, tá? Esses aqui são sensores de nível que acompanham essa bomba para que você possa monitorar aí, aliás, a bomba, né, o sistema de controle da bomba possa monitorar o nível do seu poço e o nível do seu reservatório, da sua caixa d'água ou da sua cisterna, tá bom? O pessoal tem muita dúvida como que faz essas ligações e eu vou mostrar para você agora na prática. Olha só, nós temos aqui esse pedaço de condutor que vem da bomba, né, para cá, e ele tem aqui pra gente aqui um condutor preto, um azul e um marrom. Só que não se prende às cores desses condutores. Você vai ficar atento a essas anilhas que tem aqui, olha só. Vamos ver se a Isabela consegue mostrar. Tá mostrando legal aí? V, W e U. Por que eu peço para você não se prender às cores? Porque pode acontecer de o fabricante mudar a cor dos condutores. Então, o mais importante é saber aqui qual que é o condutor V, qual que é o condutor W, qual que é o condutor U. Para que você ligue exatamente aqui na placa, neste ponto aqui, ó. U, V e W. Precisa seguir esta sequência exata de ligação, senão não vai funcionar ou você vai ter problemas. Mas nós não vamos ligar diretamente esse cara aqui, porque essa bomba vai estar submersa numa profundidade relativamente grande e você vai precisar de condutores o suficiente para chegar até aqui. Por isso nós vamos utilizar esse condutor aqui, ó, tem um rolo de condutor aqui PP, tá? De 2,5. A bitola que você vai usar aí depende muito da distância, tá? Aqui na demonstração eu vou utilizar 2,5, mas não tome isso como verdade, porque se você pegar aí PP de 2,5
e tiver uma distância muito grande, você vai ter problema. Então é importante você ler o manual aqui da bomba, que deixa muito bem claro as bitolas para cada uma das distâncias que você pode ligar, tá bom? E é importante também fazer um projeto muito bem adequado para você não ter problemas. Aqui é apenas demonstrativo como que faz a ligação. Bom, então depois que a gente decapou todos os condutores aqui, a gente vai colocar ele aqui, né, no prensa-cabo, no orifício do prensa-cabo, né, para que fique fácil da gente fazer a montagem e crimpagem. Não vamos crimpar antes, porque senão depois não vai passar aqui. Uma vez que eu coloquei ele ali, nós vamos fazer todo o processo de crimpagem aqui. É muito importante você utilizar os conectores adequados, no caso aqui são conectores do tipo garfo, tá? Porque senão você vai ter problema aí de má conexão e não vai funcionar de forma adequada, tá bom? Então é muito importante você crimpar os conectores de forma adequada na sua instalação aí, tá certo? Beleza. Vamos crimpar o outro. Uma coisa que eu senti falta aqui na carcaça desse controlador aqui foi um borne para a gente ligar o sistema de aterramento, né? Caso eu queira ligar aí o aterramento das placas, eu não encontrei um borne para que a gente possa fazer a ligação do aterramento. Eu até vou ver com o pessoal da Coliseu para a gente ver com o corpo técnico da TEB referente a essa questão do borne de aterramento, né? Se a gente pode fazer o aterramento em alguma parte aqui da carcaça aqui dele, né? Note que eu estou utilizando o condutor com 4 vias justamente para ter um aterramento, mas não temos aqui um ponto de aterramento. Então, um conector vai ficar fora aqui, certo? E aí a gente vai utilizar aqui o preto com a mesma... Vamos tentar seguir a mesma cor aqui. Eu tenho preto, azul e marrom. Aqui eu tenho preto, vermelho e azul. Então vamos tentar seguir a mesma coisa aqui. O preto vai ser conectado no U aqui. Deixa eu pegar aqui a chave. Vamos lá. Esse vídeo tá um pouco improvisado, hein, pessoal? Talvez fique meio bagunçadinho aí, mas é um improviso aqui que eu resolvi trazer para vocês, tá bom? Beleza. Conseguindo pegar legal aí, Isabela? Uhum. Maravilha. O azul aqui, ó, olha só. O azul é o W. Então vamos procurar onde está o W aqui. Olha só, o W está exatamente do lado de cá. E o U está aqui no meio. O U vai ser o vermelho e vamos utilizar aqui depois o marrom na parte de baixo lá, que é o U. Vamos tentar fazer a conexão aqui. É um pouquinho apertado, difícil de trabalhar, mas nada assim que seja tão impossível, tá certo? As conexões feitas. Maravilha, fizemos aqui as conexões da bomba. Agora nós precisamos ligar aqui os sensores de nível. Os sensores de nível, eu não vou colocar extensão aqui para os fios, porque o objetivo é te mostrar aonde é que você vai ligar, tá certo? Mas aí você vai precisar também levar condutores do poço até aonde você vai fazer a conexão aqui na placa do controlador da bomba, tá bom? Aqui é condutores finos, não precisa ser condutor muito grosso, acho que condutor de 1,5 seria o suficiente, dependendo da distância, pode ser condutor até de 1 milímetro ou 0,75, tá bom? O primeiro sensor que nós vamos utilizar é esse aqui e não tem diferença, tá? Os dois sensores são exatamente iguais, todos eles têm o mesmo funcionamento, então tanto faz o sensor que você vai ligar em qualquer ponto aqui, não vai fazer diferença, tá bom? Agora você tem que se atentar aqui o seguinte, olha só, temos aqui esses bornes nesse ponto aqui e tem dois conectores já plugados aqui, que é da chave liga e desliga, aqui você não vai mexer. Aí nós temos aqui um GND e o TH, nós vamos ligar aqui o GND e o TH, um sensor. O TH aqui, deixa eu dar uma olhada no manual e falar para você que sensor que é exatamente esse daí. Espera só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ó, o GND e o TH vai ficar na sua caixa, tá? Então o TH aqui e o GND vai ser o sensor de nível, né, que vai ficar ligado na sua caixa d'água para monitorar o nível da caixa d'água. Se você não for utilizar
o sensor de nível para o poço, precisa deixar esse jumper aqui, tá bom? Se você tirar esse jumper e não ligar o sensor de nível no poço ou tiver instalado de forma incorreta, a sua bomba não vai funcionar, ok? Então vamos ligar aqui agora o que vai para a caixa d'água, tá? O sensor de caixa d'água. Bom, então já temos aqui o sensor de caixa d'água ligado. Lembrando que para você instalar no seu reservatório, na sua caixa d'água, ele tem que ser instalado desta forma aqui, ó. Tem que ficar de pé. E no poço, a mesma coisa. Ele precisa ficar de pé. Não pode ficar deitado e também não pode ficar de ponta cabeça. Do contrário, não vai funcionar, tá bom? Depois eu vou trazer um vídeo mostrando alguma forma aí de fixar esses carinhas aqui, a caixa d'água, e também na bomba para que fique de maneira submersa no seu poço para que a instalação fique correta. Porque eu senti também falta aqui de algum tipo de abraçadeira, alguma forma para a gente prender nele e prender na caixa d'água e também aqui na bomba. Então eu vou pensar de uma maneira aqui e trago uma outra aula mostrando em detalhes para você. Mas cabe também a você usar a criatividade e arrumar a melhor maneira para deixar fixado de pé, desse jeitinho aqui, na sua caixa d'água e no poço. Então já temos instalado o sensor que vai na caixa d'água ou no seu reservatório, né? Agora nós vamos instalar o sensor que vai no poço, tá bom? Para isso a gente precisa remover esse jumper que está aqui, ó. Tenho que remover o jumper, ó. Acabei de remover o jumper. Tire o jumper aqui de dentro também, não deixe ele aqui dentro, porque você corre o risco de repente entrar embaixo da placa e fechar um curto, então é importante remover o jumper daqui. Lembrando também que não tem lado os fios, tá? Não existe lado aqui para a gente poder ligar, tipo positivo e negativo, não, ou seja, não existe polaridade, tá bom? Então ligamos aqui, tá ligadinho certinho aqui pra gente. Vamos ligar novamente o outro aqui agora, na parte well, né? Um vai no GND também, o outro no well. E prontinho, mais um sensor conectado. E essa é a conexão que nós vamos fazer aqui. Esse fio branco aqui não tem utilidade por enquanto. Está tudo conectado da maneira correta, tudo certinho. Terminou de fazer essas conexões? Vamos fechar. É importante você fechar, tapar de maneira adequada, colocar os parafusos certinho aí e dar o torque adequado para que evite entrar água e poeira aqui dentro do controlador da bomba, tá? Então é de extrema importância você se atentar a isso daí, tá bom? Para que não tenha nenhum tipo de problema, não corra nenhum tipo de risco, ok? Feito tudo isso, eu não vou apertar aqui, tá? Mas é só para você saber que precisa colocar aí os parafusos de forma adequada e tampar, ok? Feito isso, aí nós vamos apertar aqui, ó, para que trave legal e feche, fique bem vedado e não deixe entrar nada aqui dentro. Lembrando que esses fios aqui é muito fino, eu fiz essa conexão para demonstração, mas você vai precisar passar um condutor do tipo PP aqui de 4 vias, para que você utilize aqui de maneira adequada. E aí você faz a ligação do jeito certo e trave aqui de uma maneira que não deixe nenhuma brecha para entrar inseto, nada disso, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, ah, beleza, Eduardo, mas esses furos aí embaixo aí? Olha só, esses furos aqui embaixo aqui, ó, é na parte externa da bomba, onde tem o dissipador. Então não tem nenhum tipo de vínculo com a parte interna da bomba. Uma vez que está vedado mesmo e ponto final. Então é muito importante você se atentar a isso, porque o bom funcionamento e vida útil do controlador depende diretamente da instalação, beleza? Agora resta a gente fazer a união desses caras aqui, ó. Tá? Eu vou ensinar para você a forma que eu gosto de utilizar e acho muito prático, mas você faz da maneira que você achar melhor aí e que for mais prático para você. Sempre se atentando que essa parte aqui vai ficar submersa. Corre o risco de repente, esta emenda que você for fazer ficar em contato com a água. Pode acontecer, tá bom? Então é muito importante você fazer uma emenda de maneira adequada e vedar de forma correta, com fita de autofusão, bolar alguma maneira para fazer uma vedação aqui, beleza? Eu vou demonstrar aqui o que eu utilizo para fazer a conexão, mas não vou entrar em detalhes da vedação, porque aí vai depender da sua instalação e como você vai fazer, beleza? Eu costumo utilizar geralmente fita de autofusão. Depois que eu faço a conexão conforme eu falei para você aqui, que eu vou te mostrar agora, a gente utiliza a fita de autofusão. Então vamos lá.
O fio branco aqui vai ficar fora, não vou utilizar ele. Eu vou utilizar aqui o preto com o preto, o azul com o azul e o vermelho vai com o marrom aqui, né? Eu não tenho marrom aqui, o vermelho então ficou no lugar do marrom. Eu vou utilizar esses carinhas aqui, ó, para a emenda. Muito bacana, muito show de bola. Vou deixar uma fotinha aqui também para vocês conhecerem. Alguns terminais do tipo Vago, né? Tem uns da Vago que faz esse tipo de conexão aqui. Isso é muito bacana mesmo, olha só. Vamos colocar aqui o vermelho. O preto aqui. Tá conectado aqui. Agora o branco e o azul. E agora do lado de cá, vermelho e marrom. E o azul sozinho aqui, né? Porque nós não temos um quarto fio aqui na bomba para aterramento. Feito isso, olha só. Tá muito, muito bacana a instalação, muito show de bola. Eu costumo fazer isso aqui depois. E aí venho com a fita de autofusão de fora a fora com a quantidade de voltas o suficiente que eu vou garantir que realmente vai estar vedado e não vai entrar nenhum tipo de água. E a instalação já está pronta. Aí basta depois, é claro, você fazer toda a parte hidráulica aqui da bomba, né? E içar a bomba no seu poço aí e com certeza a instalação vai estar bem feita e bem concluída, claro, né? Se você seguiu todos os passos que eu te passei aqui agora, beleza? Lembrando, essa bomba foi fornecida gentilmente aqui para o canal pela Coliseu Ferramentas. Agradecer aí a Coliseu Ferramentas, o Felipe, a Lisiane e toda a equipe lá da Coliseu Ferramentas. E um agradecimento também para a Teb Ebara, que também é a fabricante dessas bombas aqui, que são de parabéns. Eu gostei demais da qualidade deste produto, beleza? Na descrição aqui do vídeo você vai encontrar o link para conhecer mais sobre essa bomba e quem sabe adquirir a sua, caso seja de seu interesse e atenda às suas necessidades. Lembrando que também vai ficar o WhatsApp da Coliseu Ferramentas para que você entre em contato com a equipe deles e tire as dúvidas que aparecerem aí para você, tá bom? Tem uma equipe muito bacana lá aguardando o seu contato, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aquino Responde aqui no canal. Fui!